E aí, pessoal, espero que vocês estejam bem. Antes da gente se mudar para Toronto, a gente fez uma visita exploratória. A gente veio conhecer a cidade, entender a dinâmica dos bairros, as opções de escola para as crianças. E uma coisa interessante nessa viagem me chamou a atenção. Em 3 situações diferentes, pessoas nos abordaram perguntando por que as crianças não estavam na escola. A abordagem não era para isso, mas enfim, esse assunto aconteceu. Uma vez a gente estava num parque com o pai, com crianças menores, pequenas e tal. A gente começou a bater papo e perguntou, hoje as crianças não têm aula, por que eles estão aqui e tal? A gente falou, a gente não mora aqui, eles estudam no Brasil, legal e tal. Segunda vez no metrô, uma situação parecida, uma moça fez alguma brincadeira com eles e tal, depois olhou pra gente e falou, eles não tinham aula hoje? E a terceira, engraçada, numa loja da Best Buy, eu indo pro caixa, a caixa me viu, olhou para as crianças, olhou no relógio, olhou para mim de novo. Achei curioso aquilo, quando a gente chegou mais perto, ela também brincou com eles, alguma coisa simpática e tal. Depois me perguntou, eu falei, eles não têm aula hoje? Enfim, me chamou muita atenção que por 3 vezes diferentes, num espaço curto de tempo ali, dessa visita, as pessoas querendo saber por que as crianças não estavam na aula. Do nada eu me lembrei de uma história antiga, moleque aí em Brasília, a gente estudava lá no 1º grau, ensino médio, a gente tinha que usar uniforme, e a gente se incomodava com aquilo, estava discutindo com o professor, dizendo que estava errado, que a gente não tinha que usar uniforme, que a gente devia poder usar as nossas próprias roupas e tal, porque os alunos dos anos seguintes já não usavam. E aí eu lembro dessa discussão e o professor usou um argumento que na época a gente aceitou e tal, passou batido. Ele disse que é importante, ele falou, eu como cidadão preciso saber se uma criança é um aluno, é um estudante. Então quando eu vejo uma criança uniformizada, eu sei que é uma criança que merece respeito. Eu sei que é uma criança que estuda. Se tivesse um uniforme, eu não sei se é um pedinte, se é um mendigo, se é um marginal, um pivete. E ele usou aquele argumento. E agora, quando eu vi essa experiência aqui, me lembrei dessa história, eu falei, caramba, que diferença, Aqui na rua, parecia um problema das pessoas, meus filhos fora da escola. Elas se incomodavam, elas se sentiam à vontade de me perguntar sobre isso. E da forma que aquele professor falou, uma criança fora da escola não era um problema dele, era um problema para ele. Você podia incomodá-lo, mas não era um problema dele. Então que as crianças mereciam respeito se fossem estudantes. Como se as crianças que estivessem fora da escola fossem culpadas por isso, E eu fiquei imaginando se como criança, que em tese, uma coisa quase biológica, a gente deveria proteger e cuidar, a gente já pode ter um pensamento como esse, A gente mal sabe, ou prefere não querer saber, que uma criança de uma escola pública muitas vezes volta 2, 3 vezes por semana mais cedo da aula porque não teve professor, ou as greves intermináveis, que o máximo que nos incomoda é a confusão que os professores fazem parando as ruas. Isso parece sempre um problema pra gente e não um problema da gente. Então, se com criança a gente pode ter uma atitude como essa, de não tomar como um problema nosso, imagina em outros problemas sociais, em outras situações, pessoas em situação de rua, pessoas sem renda, pessoas sem capacidade de poupar, outros problemas sociais que a gente tem. Se a gente trata isso como um problema nosso enquanto sociedade, ou se um problema pra gente que nos incomoda e que a gente preferia não ter que conviver. E aí, pensando sobre isso, estava imaginando o quanto isso nos enfraquece enquanto sociedade para lidar com uma crise como essa que a gente está vivendo. Era sobre isso que eu estava pensando hoje. O que é problema pra gente e o que é problema da gente. Fiquem bem, fiquem saudáveis. Até a próxima. Um abraço.